O que é fé? A fé, uma força misteriosa que impulsiona a alma humana, inspiração para grandes pensadores, escritores e líderes ao longo da história. Ela permeia a história da humanidade, encontrando expressão nas mais diversas culturas e tradições. Através de suas palavras, podemos encontrar sabedoria, conforto e motivação para navegar pelos desafios da vida e buscar um significado mais profundo em nossa existência. Na busca por compreender sua essência e importância, embarcaremos em uma jornada explorando as perspectivas da Bíblia, da Torá e da filosofia, tecendo um mosaico de reflexões que iluminam os caminhos da fé. Na Bíblia, a fé é alicerçada na crença inabalável em Deus, um ser transcendente e amoroso que criou o universo e tudo nele. É a confiança inabalável em seus planos, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Para Abraão, o pai do monoteísmo, a fé é a obediência incondicional a Deus, mesmo diante de provas aparentemente impossíveis. Em Gênesis 12, versículos de 1 ao 3, então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, demonstrando fé inabalável, obedece ao chamado de Deus e deixa sua terra natal, sem saber para onde iria, confiando na promessa divina de uma grande nação e bênçãos. Em Gênesis 22, versículos 1 e 2, disse Deus: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe Deus: toma o teu filho único Isaque, a quem amas, e leva-o ao monte Moriá, e oferece-o ali em holocausto, no lugar que eu te mostrar. Em um momento de extrema fé e obediência, Abraão está disposto a sacrificar seu filho único em cumprimento à ordem de Deus, demonstrando sua confiança absoluta na vontade divina. Em Tiago 2, versículo 23, assim se cumpriu a escritura que diz: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. E em Gênesis 15, versículo 6, e Abraão creu no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. A história de Abraão nos ensina que a fé verdadeira se manifesta na obediência incondicional aos mandamentos de Deus, mesmo quando desafiados por provas aparentemente impossíveis. Através de sua fé inabalável, Abraão se tornou um exemplo para as gerações seguintes e um símbolo da fé que move montanhas. Sendo sua fé reconhecida e recompensada por Deus, que o abençoa ricamente e confirma suas promessas. Abraão se torna um exemplo de fé para as gerações seguintes. A fé bíblica não se limita à crença passiva. É uma força ativa que se manifesta em boas obras e amor ao próximo. Tiago, em sua epístola, afirma que a fé sem obras é morta, enfatizando a necessidade de traduzir nossa crença em ações concretas. A fé nos impulsiona a amar o próximo como a nós mesmos, a buscar justiça e a defender os mais necessitados. Na epístola de Tiago, encontramos uma mensagem poderosa sobre a interdependência entre fé e obras. O autor Tiago, irmão de Jesus, enfatiza que a fé verdadeira não se resume apenas a crenças e convicções, mas precisa se manifestar em ações concretas que demonstrem o amor e a obediência a Deus. Tiago 2, 14, 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Pode a fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver nu e necessitado de cada dia, e algum de vós lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada do que necessita para o corpo, de que lhe adiantará isso? Assim também a fé, se não tiver obras,
é por si só morta. Tiago utiliza a analogia de um corpo sem vida para ilustrar a fé sem obras. Um corpo sem vida, por mais belo que seja, não possui as funções e capacidades essenciais para a vida. Da mesma forma, uma fé que não se traduz em ações concretas é como um corpo sem vida, sem poder gerar frutos ou transformar a realidade. Tiago 2, 18, 20. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Tu crês que Deus é um? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é inútil? Tiago argumenta que a fé verdadeira não se limita a crenças intelectuais, mas se manifesta em ações que demonstram o amor e a obediência a Deus. Ele utiliza o exemplo dos demônios, que também creem em Deus, mas não o obedecem, para destacar a diferença entre uma fé autêntica e uma fé vazia de obras. Tiago 2, 21, 26. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada? E cumpriu-se a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, pois, que pelas obras alguém é justificado, e não somente pela fé. Tiago utiliza o exemplo de Abraão para ilustrar a união entre fé e obras. Abraão não foi justificado apenas por sua fé em Deus, mas também pelas ações de obediência que demonstrou ao longo de sua vida. Tiago 2, 26. Pois, assim como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Tiago conclui sua mensagem sobre fé e obras afirmando que a fé verdadeira é viva, ativa e transformadora. Assim como um corpo sem o espírito está morto, uma fé sem obras também é morta, pois não possui a força e a vitalidade para gerar frutos e transformar a vida do indivíduo e do mundo ao seu redor. A Epístola de Tiago nos convida a uma fé autêntica e viva, que se manifesta em ações concretas de amor, justiça e misericórdia. A fé sem obras é como uma semente que não germina, um corpo sem vida, uma fé morta. Que possamos cultivar uma fé madura e frutífera, que se traduza em ações que transformam o mundo ao nosso redor e refletem o amor de Deus em nossas vidas. A fé é um dom de Deus que deve ser nutrido e cultivado através da oração, leitura da Bíblia, meditação e participação ativa na comunidade de fé. As obras de amor e serviço ao próximo são frutos da fé verdadeira e demonstram nossa obediência a Deus. Uma vida cristã autêntica se baseia na união entre fé e obras, buscando sempre viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. A Torá, também conhecida como Pentateuco, é a primeira parte da Bíblia hebraica e o texto fundamental da religião judaica. Ela é composta por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nela, a fé se entrelaça com a lei de Deus. Através dos 10 mandamentos e de outras instruções divinas, a fé se torna um guia prático para a vida, moldando o comportamento ético e moral do povo judeu. A observância da lei vai além da mera obediência a regras rígidas. É uma jornada de transformação pessoal e social que nos convida a buscar a santidade e a justiça, em consonância com a vontade de Deus. Através da interpretação contextualizada, do discernimento e da empatia, podemos aplicar a lei de forma amorosa e compassiva, construindo um mundo mais justo, harmonioso e próximo dos valores divinos. Os mandamentos seriam um guia, não um fardo. Ela nos oferece ferramentas para vivermos uma vida santa e justa, em comunhão com Deus e com o próximo. A observância da lei exige discernimento, empatia e amor. É importante buscar entender as necessidades e circunstâncias de cada indivíduo,
aplicando a lei de forma justa e compassiva. A lei não é um fim em si mesma, mas sim um meio para alcançarmos a santidade e a justiça. Através da observância da lei, buscamos nos aproximar de Deus e construir um mundo melhor para todos. A fé na Torá se manifesta não apenas na obediência à lei divina, mas também na esperança messiânica. Essa crença em um futuro redentor, em que o mundo será restaurado à sua perfeição original, é a força que impulsiona o povo judeu através dos tempos, mesmo diante de perseguições e sofrimentos. A esperança messiânica gira em torno da figura do Messias, um líder ungido por Deus que trará a paz, a justiça e a prosperidade ao mundo. O Messias é visto como o cumpridor das profecias bíblicas e o restaurador da ordem divina na terra. As expectativas sobre o Messias variam entre diferentes correntes do judaísmo, mas geralmente incluem a liderança política e militar, a redenção espiritual do povo judeu, a restauração do Templo de Jerusalém e a instauração de uma era de paz e prosperidade para toda a humanidade. A esperança messiânica tem sido uma fonte de força e resiliência para o povo judeu ao longo da história. Mesmo diante de perseguições, guerras e exílios, a crença em um futuro melhor os motivou a perseverar e manter viva sua fé e identidade, não se limitando apenas à expectativa de um líder individual, mas também representa um anseio por um mundo mais justo, pacífico e harmônico, simbolizando assim a crença na capacidade de Deus de transformar a realidade e restaurar o mundo à sua perfeição original.